Olá pessoal, meu nome é Ângelo e este é o primeiro Momento de Curiosidade. Hoje iremos abordar dois fenômenos termoelétricos muito legais que estão correlacionados. O efeito Seebeck e o efeito Peltier. Primeiramente vamos falar sobre a origem. O efeito Seebeck foi nomeado dessa forma em homenagem a Thomas Seebeck, a quem se acredita ter descoberto este efeito. No entanto, há alguns que falam que, na verdade, foi Alessandro Volta, em 1794, 27 anos antes de Seebeck anunciar sua descoberta, que fez experimentos com uma vara de metal em formato de U, aquecendo em água fervente. Seja quem for que tenha realmente descoberto, o fenômeno Seebeck é extremamente interessante e ele basicamente funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho uma vara de metal em formato de U. Aqui eu tenho um recipiente de água, certo? Eu vou esquentar esse recipiente. Olha aí, bolinha, está esquentando. E aí eu vou gerar uma diferença de temperatura. A região está esquentando, ela fica com maior temperatura, né? E a outra ponta que não tem essa fonte térmica, ela fica com menor temperatura. É possível se verificar experimentalmente que ao se gerar diferenças de temperaturas entre as pontas de um condutor, também se percebe uma pequena diferença de potencial elétrico da ordem de microvolts, gerando corrente elétrica. Então a gente gera uma diferença potencial e vai gerar uma pequena corrente elétrica. Onde aplicamos isso? Além de se poder, com algum esforço, criar geradores termoelétricos, criando-se circuitos enormes em paralelo para se conseguir uma tensão aceitável, esse efeito é largamente utilizado em termopares, como esse da figura, que serve para medir temperatura com bastante precisão. Eles conseguem converter a medição da corrente elétrica gerada pelo efeito Seebeck para que se possa calcular a temperatura. Inclusive, é muito utilizado para medir altas temperaturas e muito baixas temperaturas sem ter nenhum risco. Por que isso acontece? Apesar de ser relativamente fácil de se fazer, o fenômeno é um pouco complicado. Podemos observar um circuito de funcionamento de um TEG. Um gerador termoelétrico formado com dois semicondutores, um semicondutor N e um semicondutor P. O semicondutor N ele é dopado, geralmente, por exemplo, com fósforo, e ele vai ter aí cargas negativas. Então, os condutores de carga nesse semicondutor vão ser cargas negativas, que são elétrons. E o semicondutor P, dopado, por exemplo, com boro, que, adicionado ao silício, geram lacunas, também chamado de holes, que seriam cargas positivas, justamente a ausência da carga nesse semicondutor. Pois bem, ao se gerar a diferença de temperatura, as partículas carregadas negativas do semicondutor N e as lacunas positivas do semicondutor P sofrem uma difusão para longe da região mais quente. Então eu vou ter uma região mais quente e uma região mais fria. A condução interna de calor ela vai ser espontânea da região mais quente para a região mais fria. E aí quem é que vai conduzir isso? Vão ser as cargas positivas e negativas. Então elas vão, nesse caso, elas vão transferir calor da região quente para a região fria, conforme a gente pode ver aí na imagem. Então as partículas carregadas de ambos os semicondutores vai transportar esse calor por condução da região quente para a região fria espontaneamente. Dessa forma, há uma relação diretamente proporcional entre a diferença de temperaturas dos semicondutores e a diferença de potencial que é gerada. Essa diferença vai se dar porque para onde as partículas negativas estão se
deslocando e se concentrando, vai ficar um potencial negativo, e para onde as partículas positivas se deslocarem e se concentrarem, vai gerar ali um potencial positivo, gerando diferenças de potencial em cada semicondutor. Quando a gente fecha esse circuito, a gente consegue induzir uma corrente elétrica, que é justamente essa corrente que é medida, por exemplo, nos termopares. Mas e o efeito Peltier? Se você aplicar uma diferença de potencial a uma junção termoelétrica, a tensão é aplicada ao longo de todo o circuito, mas o fluxo de corrente elétrica irá fazer com que uma região absorva e outra dissipe calor, resultando em uma diferença de temperatura. Apesar de o fenômeno literalmente ser inverso ao efeito Seebeck, ele só foi descoberto em 1834 pelo físico Jean Peltier. O que podemos ver nesse fenômeno é que os transportadores de carga, que são aquelas cargas negativas no semicondutor N e as cargas positivas no semicondutor P, eles vão transportar calor de forma forçada da região fria para a região quente. Então aí a gente tem já o esquema, né? Eu tenho ali um geradorzinho ali embaixo que vai gerar uma corrente naquele sentido horário. Essa corrente vai gerar diferenças de potenciais. E aí, no caso do semicondutor N, por exemplo, as partículas negativas, né, elas vão se deslocar naquele mesmo sentido. E ao fazer isso, ao gerar toda essa movimentação das partículas carregadas, elas levam calor, elas transportam calor. E ao transportar calor, elas acabam fazendo com que o calor saia da região ali de baixo, digamos assim, para aquela região superior, fazendo com que a parte de cima fique quente e a parte de baixo fique fria. Uma coisa interessante é que esse circuito funciona com corrente contínua. E se você inverter o sentido da corrente, trocando os polos nos contatos, também vai alterar os lados que esquentam e que esfriam. Onde aplicamos o efeito Peltier? O caso mais clássico é o dos bebedouros. Então, uma placa bastante simples, né? E aí está um exemplo que eu achei no Mercado Livre. R$23 uma pastilhazinha Peltier ou placa Peltier para pronta entrega. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Algumas das fontes que eu consultei estarão na descrição. Se você gostou, dá o joinha, compartilha, chama o coleguinha para assistir. É o meu primeiro vídeo que trabalho com curiosidade no YouTube e foi bem complicada a edição desse vídeo. Então agradeço o apoio de vocês e até a próxima. Fui!